pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o contrato de licença de comercialização de software. Como o nome já diz, ele é um contrato pelo qual o proprietário e detentor dos direitos sobre o software, ele autoriza a venda de cópias desse programa pelo licenciado a outras pessoas, sem que o licenciado ele venha adquirir quaisquer direitos sobre o software, em especial aqueles que dizem respeito à propriedade intelectual e industrial. Ou seja, há uma mera cessão de direitos e não de propriedade do software. Por isso, há uma discussão doutrinária e jurisprudencial sobre o enquadramento desses contratos de licença de comercialização como um contrato de representação comercial, caso em que eles estariam subordinados à lei de representação comercial, que é totalmente diferente. Mas, em que pese todas essas discussões e poucas limitações legais, como, por exemplo, a fixação de responsabilidade pelos tributos exigíveis, que é fixada no artigo 10 da Lei de Software, o contrato de comercialização de software em si ele pode ser considerado um contrato atípico, porque não existe uma forma prescrita em lei, apenas essas poucas orientações, de forma que as partes elas podem pactuar livremente diversas cláusulas do contrato. Contudo, algumas obrigações persistem, como a do licenciado em não poder transferir, sublicenciar ou ceder os direitos de comercialização para outras pessoas sem autorização, e também como obrigação dele em efetuar o repasse dos valores acordados com o proprietário em razão da venda desse software. Pessoal, espero que esteja todo mundo bem. Em continuidade ao que a Carla vinha expondo, a respeito da questão da formalidade específica para a validade desses contratos, a Lei 9.609 de 98, no seu artigo 11º, traz que esses contratos deverão ser registrados junto ao NPI. Além disso, ainda a Instrução Normativa número 16 de 2013 trouxe que não somente a transferência, mas também a questão de aquisição de conhecimentos tecnológicos, o fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e científica também deverão ser registrados junto ao órgão. Existe uma grande discussão sobre a intromissão do NPI nos contratos, visto que esses deveriam ser de livre pactuação, até mesmo como uma forma de impulsionar o mercado. Entretanto, o NPI exerce uma posição intervencionista, uma espécie de fiscalização dos contratos que são pactuados. É uma crítica bem interessante essa postura do NPI, é exposta no artigo Contrato de Transferência de Tecnologia, publicado na Revista de Informação Legislativa em 2014. O link do PDF vai ser compartilhado junto no final. Nesse artigo, eles ainda expõem que, devido à burocracia que o NPI impõe, muitas empresas optam por fazer apenas o registro do contrato de gaveta. Eles não fazem o devido registro do contrato junto ao NPI. Eles optam por fazer um contrato simples, justamente pela questão para burlar a burocracia imposta pelo NPI. Quanto à questão das cláusulas obrigatórias, essa mesma instrução normativa ela traz no seu artigo 3º que os contratos deverão indicar claramente o objeto, a remuneração, os royalties, os prazos de vigência e execução do contrato, e além das demais cláusulas de condição de contratação. Aí já fica a questão das cláusulas gerais, né? Além disso, caso esse contrato trate sobre a questão da licença de direito de comercialização referente a software de origem externa, ou que seja o proprietário seja domiciliado no exterior, esses contratos ainda deverão fixar os tributos e encargos exigíveis, além da responsabilidade pelos respectivos pagamentos, além de estabelecer a remuneração do titular dos direitos do software, isso no caso desses serem residentes no exterior. Quanto à questão das cláusulas que são normalmente incluídas, pode-se destacar a questão das cláusulas referentes à questão da distribuição do software, justamente a questão do comércio, além da questão dos riscos e responsabilidades pelas partes, até mesmo como, por exemplo, a questão de um ataque virtual. Além disso, a questão da atualização ou não do software, bem como a questão da prestação ou não de suporte e manutenção. Além disso, alguns contratos colocam como cláusula primeira ou preliminares uma espécie de glossário, que trazem os termos técnicos que são estipulados no contrato, justamente como uma forma de tornar o contrato um pouco mais de fácil compreensão. E eles trazem um rol explicando os termos técnicos que são usados no decorrer do contrato. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Até mais.